Imagine um homem tão íntimo de Deus que, ao invés de morrer, foi diretamente levado para o céu. Esse é Enoque, uma figura cercada de mistério e reverência nas Escrituras Sagradas. Em um mundo onde as pessoas viviam centenas de anos, Enoque viveu apenas 365, mas seu legado é muito maior que sua longevidade. Pouco se fala sobre seus feitos, mas a Bíblia nos dá uma pista importante: ele andou com Deus. Não é qualquer um que recebe esse reconhecimento. O que isso realmente significa? Como Enoque alcançou esse nível de proximidade divina? E, mais intrigante ainda, o que levou ao seu desaparecimento repentino da terra, sem passar pela morte. Vamos explorar a fundo essa figura quase mitológica e descobrir por que Enoque é tão especial, tanto nas tradições judaico-cristãs quanto em outros textos antigos. Prepare-se para conhecer uma história cheia de espiritualidade, mistério e significado. Sem mais delongas, bora para o vídeo. A história de Enoque é uma das mais fascinantes e misteriosas das Escrituras Sagradas, e, apesar de sua breve menção na Bíblia, ele desempenha um papel central em debates teológicos e místicos ao longo dos séculos. Para compreendermos a trajetória de Enoque, precisamos mergulhar não apenas no que é dito sobre ele no livro de Gênesis, mas também explorar as referências no Novo Testamento e nos escritos apócrifos, como o livro de Enoque, que expandem enormemente sua história e impacto. Ele é conhecido por sua retidão, por andar com Deus e, acima de tudo, por ter sido arrebatado sem passar pela morte. Mas quem realmente foi Enoque? E qual é o significado de sua história no contexto da tradição judaico-cristã? Enoque surge no livro de Gênesis, no capítulo 5, onde encontramos as genealogias que traçam a linhagem desde Adão. Ele é o sétimo patriarca, filho de Jared e pai de Matusalém, o homem que, segundo a Bíblia, viveu mais tempo na terra. Diferente dos outros patriarcas que são mencionados com suas idades e mortes subsequentes, o relato sobre Enoque é interrompido de forma surpreendente. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, lemos que andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Esta passagem, embora curta, abre um leque de interpretações. Enoque não morre, como é o destino natural de todos os homens, mas é levado diretamente por Deus. Esse arrebatamento de Enoque torna sua trajetória singular e repleta de mistérios. Para compreender o que significa andar com Deus, precisamos entender que essa frase indica uma comunhão profunda e contínua com o Criador. Não se trata apenas de uma obediência ou temor a Deus, mas de um relacionamento próximo, uma vida de intimidade espiritual. Em um mundo que, segundo a Bíblia, estava cada vez mais corrompido pelo pecado e pela maldade, Enoque se destaca como alguém que viveu de acordo com os preceitos divinos de forma tão plena que Deus o escolheu para um destino especial. Ele é, portanto, um símbolo de fidelidade e santidade em um contexto de crescente corrupção moral. O Novo Testamento faz eco à história de Enoque, ampliando nossa compreensão sobre ele. Em Hebreu capítulo 11, versículo 5, por exemplo, lemos: pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Essa passagem enfatiza o papel da fé na vida de Enoque. Sua comunhão com Deus e seu arrebatamento não foram apenas o resultado de uma vida de boas obras, mas de uma fé inabalável e profunda. Ele confiou em Deus de maneira total, e isso o distinguiu de seus contemporâneos. Enoque se torna, assim, um exemplo para todos os crentes, um modelo de como a fé pode transcender as limitações terrenas. Além de Gênesis e Hebreus, Enoque também é mencionado no livro de Judas, que faz referência a uma profecia atribuída a ele. Em Judas capítulo 1, versículos 14 e 15 lemos: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram. Aqui, Enoque é apresentado como um profeta, alguém que recebeu revelações divinas sobre o julgamento final. Essa passagem, ainda que breve, conecta Enoque a uma tradição profética, mostrando-o como um intermediário entre Deus e os homens,
alguém que tinha conhecimento do que estava por vir. Entretanto, talvez a parte mais intrigante sobre Enoque venha de fora do cânone oficial da Bíblia. O livro de Enoque, um texto apócrifo amplamente estudado e respeitado em algumas tradições religiosas, especialmente no judaísmo e no cristianismo primitivo, apresenta uma visão muito mais detalhada de sua vida e papel espiritual. No livro de Enoque, ele não é apenas um patriarca que andou com Deus, mas é transportado aos céus, onde tem visões extraordinárias. Ele testemunha os segredos da criação, os reinos celestiais e os mistérios do futuro. Esse livro também aborda a queda dos anjos rebeldes, conhecidos como os vigilantes, que, segundo o texto, ensinaram à humanidade práticas ilícitas e se envolveram com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes. Enoque, nesse contexto, se torna um mediador entre os anjos e Deus, intercedendo pelos anjos caídos e recebendo revelações sobre o destino deles e da humanidade. O livro de Enoque é particularmente conhecido por suas visões apocalípticas, nas quais Enoque recebe informações detalhadas sobre o fim dos tempos, o julgamento dos ímpios e o estabelecimento de um novo reino de justiça. Essas visões, embora não façam parte da tradição bíblica canônica, influenciaram profundamente o pensamento religioso em diversas culturas. Muitas das ideias apocalípticas e escatológicas que aparecem no Novo Testamento, especialmente no livro de Apocalipse, encontram paralelos no livro de Enoque. A trajetória de Enoque é, portanto, uma mistura de mistério, espiritualidade e profecia. Sua história nos oferece uma visão de como a vida em comunhão com Deus pode transcender os limites da existência terrena. Ao ser arrebatado, Enoque se torna um símbolo de esperança para os fiéis, um exemplo de que aqueles que andam com Deus podem ser poupados da morte e receber um destino glorioso. Ele é também uma figura central no desenvolvimento das tradições apocalípticas, sendo visto como um profeta e um visionário, cujas revelações mudaram o pensamento religioso sobre o fim dos tempos e o julgamento divino. Em última análise, Enoque é mais do que apenas um personagem bíblico. Ele é um símbolo de fidelidade e fé, um mistério que desafia nossa compreensão e uma ponte entre o mundo terreno e o divino. Sua história, embora curta nas Escrituras, ressoa ao longo dos séculos, inspirando aqueles que buscam uma vida em comunhão com Deus e uma compreensão mais profunda dos mistérios da criação e do futuro divino. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero muito que tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, e de ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!